Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de informática, tá? A nossa aula de hoje nós vamos discutir algumas coisas antes de mais nada, tá? Antes da gente iniciar mesmo a própria aula, tá bom? Primeiro, trabalho parcial, né? A data para entregar o trabalho parcial do sétimo ano era até hoje, certo? Quem não me entregou, não recebo mais, só recebo via alguma justificativa, né, pessoal? Porque a gente tem que ter compromisso em relação aí ao trabalho parcial. Lembrando, o trabalho parcial é 50% da nota aí, né, de uma das notas do segundo bimestre. Então, se você não tira nota nesse trabalho parcial, você fica já, né, devendo nota aí para avaliação, por exemplo. Então, no caso, você não faz essa parte desse trabalho agora, né? Você precisaria tirar aí um 2,10 na prova, né? E fazer a outra parte do trabalho para ficar com um 5, né? Aí ficaria 24, você dividiria por 3, daria a média, né? 7 ponto alguma coisa, certo? Enfim, eu recebo o trabalho mediante explicações, tá? Mediante explicações. Se o responsável vinha falar comigo, mas a partir de amanhã, né, que hoje é dia 3, até hoje a data, mas eu posso estender até ao dia da aula, né, que é amanhã, dia 4, né, vocês vão estar assistindo esse vídeo no dia 4, certo? Eu posso estender aí para vocês até o dia 4, por meio de umas 10 horas da noite, 11 horas da noite estarei recebendo, certo? A outra questão é a questão da presença. Se eu fosse colocar a presença nas pessoas que falaram aqui, Emanuel, Ítalo, né? A Mariana, certo? Ana Grazielli está sempre presente nas aulas. O Ítalo, certo? Lauro e a Yasmin também, certo? Se eu fosse colocar aí, dar em torno de 6 a 7 pessoas, a turma tem 15, né? Então é bem complicado, né, pessoal, da gente fazer essa chamada, né? No caso, essa chamada aqui seria da semana passada. Eu só coloquei aqui para mostrar a vocês como funciona aqui. Então, essa chamada aqui eu faço amanhã por volta de à noite, né? Amanhã que eu digo é no dia 4 que vocês vão estar finalizando essa aula, né? Eu chego meia-noite aqui, 11 horas da noite. Se não tiver o nome de vocês, amanhã eu vou colocar falta, pessoal. Eu já fiz a semana passada, já abri mão aqui de quem colocou e de quem não colocou. Coloquei a presença de todo mundo. Quem não tem, não consegue comentar aqui por falta de eu conta aqui no Google, né? Ou algum problema, vai lá no meu privado e diz: tio, eu assisti a aula. Só quem não comenta aqui. Quem comenta aqui eu estou tendo o controle, certo? Vamos dando prosseguimento aqui. Nós hoje, né, vamos aí dar continuidade às nossas aulas, certo? Essa semana a gente vai ver HD e SSD, né, que são memórias. Nós estamos estudando memórias agora, certo? As memórias do computador, tá bom? E na outra semana a gente vai ver memória RAM, memória ROM e as memórias secundárias que a gente viu lá em dispositivo de entrada e saída. Mas o que eu queria passar para vocês é o seguinte: na próxima semana, segunda-feira, né, a gente finaliza esse assunto, certo? Finaliza memórias. Ao finalizar memórias, eu vou fazer uma aula de revisão, certo? Fora a parte das nossas aulas. Junto com essa aula de revisão, eu vou fazer o quê? A outra parte do trabalho parcial. O que é que vai ser essa outra parte do trabalho parcial? Vão ser umas 10 questões ou 5 questões mesmo, de assunto, né, do que poderá cair na prova, certo? Então aí vocês, além de fazer o exercício, o trabalho, né, vocês vão conseguir estudar para a prova. Essa semana eu não vou passar exercício, tá? Vou dar aí para quem ainda não me entregou o trabalho, dar o tempo de fazer, né? Até porque muita gente tem compromisso, mas tem gente que não tem, tá bom? Então a gente tem que ter compromisso. Eu estendi aí até meia-noite, né, para vocês me entregarem, tá bom? Então, fica combinado dessa forma. Próxima semana a gente faz uma aula, certo? A aula aí do restante de memória RAM, ROM e secundárias. Finaliza esse assunto, né? Finaliza os assuntos que vão cair na prova, tá bom?
eu passo o exercício, o trabalho, né, valendo aí a outra parte da nota e uma aula de revisão, que provavelmente na outra semana vocês já estejam fazendo as provas, né? Próxima semana vocês vão receber a parte dos assuntos das provas que vão cair, né? Então, vamos aqui hoje para HD e SSD, que é um tipo de memória, né, pessoal? Vocês já imaginaram nossas vidas sem memória, pessoal? Como é que a gente iria saber o que aconteceu ontem? Como é que a gente iria guardar aquele acontecimento bem antigo? Como é que a gente iria estudar, né? Aprender, né? Sem memória a gente não conseguiria sobreviver. Porque sem a memória você não saberia nem falar, né? Você não aprenderia a falar, porque você não teria memória para lembrar como é que fala, certo? Então, nós, seres humanos, temos uma memória muito potente, né? Muito potente, porque a gente consegue guardar coisas aí de muito tempo, né? O nosso aprendizado é enorme, certo? Então, o HD, né, é a memória aí hoje principal, né, do computador. O HD ou hard disk, né, aí da forma em inglês, ou disco rígido, né? Ele armazena os dados aí no computador. É uma memória não volátil, certo? O que é uma memória não volátil? Existem memórias voláteis, tá? E memórias não voláteis. Por que o HD é uma memória não volátil? O HD é uma memória não volátil porque quando o computador desliga, ele não apaga as informações que tem lá dentro, certo? A memória volátil, que é o que a gente vai ver lá na memória RAM, na memória ROM, tá? É aquela memória que quando o computador desliga, ela perde completamente o que estava fazendo. Então é a memória de acesso ali temporário, né? A memória do HD não. O HD, ele está ali para guardar todas as suas coisas do seu computador, documentos, tá entendendo? Fotos, vídeos e aí vai, né? É uma memória não volátil. Vocês lembrem disso. A memória não volátil é a memória que não se perde quando o computador desliga, tá? Se eu perguntar lá na prova, eu quero que vocês me respondam, hein? Essa questão aí é muito interessante e vocês têm que aprender. Memórias voláteis e memórias não voláteis. Não volátil, não apaga, tá? Quando o computador desliga, quando a gente desliga o computador. Volátil, apaga totalmente, tá bom? Aqui é mais uma curiosidade da conexão que é feita entre o HD e a placa-mãe, né? Que a gente, como é que vocês nunca imaginaram, que eu salvei um arquivo, como é que esse arquivo vai lá para a parte que é salva? Então ele vai, né, através desses cabos, né, que é conectado tanto na placa-mãe quanto no HD. Se eu não me engano é aqui atrás aqui o conectorzinho, tá? Eles utilizam hoje muito essa conexão SATA, né? Porque ele gera menos ruído, como diz aí o slide, né? E melhora a velocidade. O ruído, pessoal, é como se fosse um pouco de interferência, né? O que demora mais para, por exemplo, você... Eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de transação, esse tipo de movimentação. Você pegar muitas fotos do seu computador ou muitas fotos de um pendrive, vai passar para o computador, muitas vezes demora, né? Por quê? Porque você está salvando aquilo ali no seu HD. Então, essa transação entre o seu pendrive e o HD leva tempo, né? Por isso que esses cabos conexão SATA aqui, ela evita muito esse ruído, gera menos ruído e melhora a velocidade da transferência para que você consiga, né, fazer a transferência de forma mais rápida, né? O HD, como é que funciona, né? Ele, para ler e gravar dados no disco, são usados a cabeça de leitura eletromagnéticas que são presas a um braço móvel, que permite seu acesso a todo o disco. Então, quando você envia, né, por a porta SATA aqui, ó, como eu falei, é por trás aqui, né? As informações chegam, ele risca aqui no seu CD na verdade não um CD, é um disco, tá, pessoal? E essa cabeça de leitura não risca propriamente dito, tá? Ela grava, então ela não chega a tocar, né, no HD mesmo, no disco do HD, tá? Ele não chega a tocar, tá? Ele apenas fica bem próximo para poder gravar essas leituras. Então, por isso que um arquivo muito grande, né, demanda muito tempo, porque ele vai rodando aqui, né, e vai gravando, certo? Então, aqui é a explicação basicamente do que eu falei. Ó, como funciona? Os discos giram a alta rotação e formam-se uma espécie de colchão de ar que repele a cabeça da leitura, certo? Fazendo com que ela fique sempre a alguns nanômetros de distância do disco. Então é bem pequena a distância, tá? Quase encostando, mas não encosta porque ele iria prejudicar o disco, né? Então,
Focando aqui em HD, né? HD é o que a gente utiliza hoje na maioria dos computadores, tá? É a forma como a gente consegue armazenar, né, todas as nossas informações no computador, né? Armazenar o que, tio? Documentos, fotos, vídeos, né? Tudo que é pessoal você armazena no seu HD. Tanto que hoje existe até HD externo, né? O HD externo é como se fosse o tamanho desse celular, ou maior um pouco. Ele tem um cabo, você conecta o cabo no computador, né? E ele tem aí o tamanho, né, do mesmo HD que tem no seu computador. Os HDs, pessoal, a maioria é de 500 GB, né? Chegando até 1 TB, né? Acredito que um HD de 500 GB seja suficiente, né, para você utilizar, tá bom? 1 TB eu já acho muito exagero, acho que não chega muita gente, a não ser que você seja uma empresa e tudo e precise de muita espaço para guardar muita informação, porque hoje a maioria das coisas são guardadas na nuvem, né, na internet, que aí sofre a menor possibilidade de perder seus dados, certo? Chegamos ao grande concorrente do HD, né, o SSD. O que é o SSD, né? É Drive em estado sólido, né? Solid State Drive, né? É um disco de armazenamento, né? Ele faz a mesma coisa do HD, serve para armazenar as informações como HD, né? É como se fosse uma versão mais atualizada do HD, certo? É baseado em memória flash, né? Os pendrives e cartões de pendrives e cartões de memória, né? Armazena os dados utilizados em procedimentos eletrônicos. O que eles quiseram fazer com esse SSD, pessoal? Eles quiseram armazenar, né, as informações de uma forma mais rápida, né? Eles observaram que o HD levava muito tempo, esquentava muito, a gente vai ver nas desvantagens. Ele esquentava muito, levava muito tempo, às vezes gerava ruído, você balançando, às vezes perdia, né, as informações. Essa parte aqui do HD aqui dá muito problema, né? Você bater seu computador em algum lugar e essa canetinha aí encostar, dá muito problema, vocês nem imaginam, né? Então o SSD veio para substituir o HD em questão de funcionamento e de armazenamento futuramente. Ele ainda não é tão bom em armazenamento, né? Armazenamento que eu digo, espaço de armazenamento, porque para armazenar ele é excelente, né? Ele deixa suas transmissões muito mais rápidas. Vou explicar qual é o melhor, né? Acredito, pessoal, que para cada situação tem, né, o que se adequa melhor. Porém, né, hoje, se você tem um computador que necessita de muita informação, você tem, por exemplo, o computador da nossa escola, do Pequeno Príncipe, né? Hoje, para as versões de SSD que existem, não é interessante, porque o HD ele consegue guardar mais coisas, né? Até porque não é tão a questão de processamento lá não é tão exigida, né? É mais espaço para guardar todas as informações dos alunos, né? Hoje a gente encontra HD de 1 TB, como eu falei, né? Mas se você consegue um servidor aí, você consegue armazenar bem mais informação. O SSD você consegue 250 GB, se eu não me engano, de 500, mas é muito caro, tá? É muito caro. Você consegue comprar os dois e juntar e fazer um de 500, tá? Qual é a vantagem do HD? Como eu falei, o custo é barato, né? E ele tem uma maior capacidade de armazenamento. Porém, ele tem inúmeras desvantagens. Por isso que ele está chegando ao fim de sua vida. Eu acredito que aí nos próximos 2 ou 3 anos o SSD já vai vir em todas as máquinas, né? Computadores e entre outras coisas, né? Ele é sensível a quedas. Você cair e derrubar o seu computador, tchau HD, né? O HD bate ali, às vezes dá para dar curto e tudo. Faz muito barulho. Quando essa canetinha, pessoal, dá problema, ela fica batendo assim, ó. Dá muito barulho, né? Esquenta bastante e consome muita energia. Então, o SSD já é totalmente ao contrário disso, né? Ó, as vantagens, ele é bem mais rápido, é extremamente silencioso. Por que ele é extremamente silencioso, né? Porque ele é tudo eletrônico nele, né? Ele não tem nada analógico assim como essas engrenagens, essas coisas, não, é tudo eletrônico, né? É como se fosse um cartão de memória grande, gigante, né? Para você guardar as suas coisas. Baixo consumo de energia, não esquenta e não é sensível a quedas. Você pode pegar o cartão de memória e derrubar, ele não vai quebrar. Agora pega um HD e derrube, ele quebra na hora. Porém, tem sua desvantagem, ele é bem mais caro e ele tem uma menor capacidade de armazenamento. É como eu expliquei. Para o usuário comum, o SSD é sensacional. Você comprar um SSD de 250 GB, para um usuário que não vai precisar de tanto espaço, é sensacional. O computador fica muito rápido, né? Essa questão de armazenamento fica excelente, tá?
porém ele é mais caro, né? Ele é mais caro. Mas quem demanda de mais espaço, o HD, né, é o que vai suprir aí as necessidades. Então aqui a gente consegue ver um HD de 500 GB, não é uma comparação. Eles pegaram um SSD de 500 e um HD de 500 e compararam aqui. R$ 159,90 você consegue comprar um HD de 500 GB. Acredito que o de 1 TB você já compra 200 e pouco, 280, 200 e poucos reais. E aqui você consegue um SSD de 500 GB, que eu acho que é o máximo que tem, acho que não tenho certeza, é o máximo que tem, a não ser que estejam sendo produzidos novos, né? E você vai pagar R$ 800 aí, praticamente o preço de uma máquina, né? Dá para dar uma entrada boa numa máquina aí, de um computador, né? Ou algo do tipo. Aqui é o nosso amigão Bill Gates, ele diz aqui que com 640K, né? Acredito que aqui o K é referente a espaço, né? Deveria ser suficiente para todo mundo, né? Não tem como você ter um computador com 640K, né? E ser suficiente, né? Aí aqui o cara, como é que faz para desler isso? Então, pessoal, lembrando, né? Nós estudamos HD e SSD. Nas próximas aulas nós vamos ver a garotinha memória RAM, né? Memória RAM, memória ROM e memórias secundárias. Então, lembrando aqui as principais, o que você tem que lembrar, né? HD, né? Tem a maior capacidade de armazenamento, porém ele tem um problema de esquentar muito, de você derrubar, ter algum problema aí de dar um curto, né? Demora bastante, né? O seu custo é bastante baixo comparado com o do SSD, né? Porém, o que eu indico aí é que cada componente se adequa, né, ao usuário. Eu acredito que tem usuários que vão continuar no HD até o SSD chegar com a capacidade maior, né, de armazenamento e com um preço mais justo, né? Tá muito caro dessa forma, mas é porque é como você pegasse um cartão de memória e replicasse ele para 500 GB. Então é uma coisa, né, fora do comum para a gente. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Revisem, né, quem já fez os trabalhos, né, quem já está tudo certo, revisem as nossas aulas, né, porque vai vir prova aí, tá? A prova parcial eu dei uma maneirada, mas eu acredito que essa prova a gente tem que levar mais a sério, né? Como assim levar mais a sério, tio? As questões têm que ser mais contextualizadas, mais que busquem ali a vocês ir a fundo, né, nos nossos assuntos. Então, assistam às aulas prestando atenção em tudo que eu falo, tá bom? Tudo que eu falo, porque a qualquer momento aí, né, na prova pode cair algo bem específico da aula aqui que eu falei, certo? O nosso combinado vai ficar como, né? Nosso combinado vai ficar próxima semana, né? Essa semana eu não passo exercício, né? No caso amanhã, que é dia 4, né, que é a hora que vocês vão assistir essa aula, né? Vocês têm até meia-noite. Para quem não me entregou, quem entregou não precisa falar, não precisa, eu sei quem entregou, tá? Quem não me entregou tem até meia-noite para me entregar esse trabalho, tá? Não recebo mais no outro dia, não venho, não recebo. A não ser que a mãe faça uma justificativa, né? Teve uma pessoa que já justificou, tá? Já justificou, então eu recebo, tá? Quem não justificar, não recebo, tá? Na outra semana, né, a gente aí finaliza com memórias, né? Finalizando com memórias, a gente aí já vai para nossa VG, né? Então a gente finaliza com memórias, né? Vai ser sistema operacionais e memórias. Tranquilo demais, né, pessoal? Tranquilo demais. E a gente finaliza. Eu passo o restante do trabalho, 5 questões, tá? E depois disso, faço uma revisão para casa, tá? Revisão aí que junto com esse trabalho vai ajudar você na nossa provinha, tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Revisem a aula, as aulas, né? Que eu garanto aí que não teremos problemas nas provas, tá, pessoal? Quem estiver fazendo os exercícios toda a aula, eu peço, me enviem os exercícios, né? Lógico, nas aulas que tem exercício, me enviem, porque eu pontuo, tá? Se você ficou com 7 aí na sua avaliação parcial do bimestre passado, não se estranhe, porque foi porque não tinha exercício e tudo, né? E eu precisava aí dos exercícios para poder juntar com essa nota da participação e tudo. Também não esqueçam de comentar aqui embaixo com o nome completo ou só o nome presente,
tá? Para que eu possa fazer a chamada. Tchau, tchau e até a próxima aula.